Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Bom, Sérgio, nós falávamos dos benefícios em relação à atração de talentos, mas agora vamos falar um pouquinho sobre remuneração, né? Como é que o Pulso da Felicidade impacta na política de remuneração da empresa, né? De que forma que há um impacto, né, da metodologia nas políticas de remuneração? Perfeito. Acho que o primeiro recorte, né, Vanderlei, que a gente tem que ter é uma análise da saúde daquela empresa como um todo quando você olha a política de remuneração, né, para você acoplar isso. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, qual o segmento dessa empresa? Eu acho que me permite antes, né, trazer uma técnica aqui, né, vamos pegar o mestre aqui, por exemplo, Matheus, você mesmo aqui, mas trazendo umas temáticas. Qual que é o segmento e o porte dessa empresa? São perguntas, são dados, né? Então, segmento, porte dessa empresa. Depois disso, qual que é o tempo médio dos colaboradores dentro dessa empresa? Essa é uma outra informação muito relevante. Qual que é a média que essas pessoas ficam? Depois disso, quais são as áreas que são o core da empresa? Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica, vamos pegar um comércio, qual que é o core daquela empresa? E aí você vai descobrir os cargos que é o core da empresa, né? Vamos falar efetivamente, quando eu falo core, só para traduzir aqui, cargos chaves dentro da empresa, né? Que são os cargos que você precisa efetivamente ter uma longa jornada desses colaboradores. Você não pode perder capital intelectual, que a gente chama. Então, uma vez que você tem isso mapeado, você tem um mapeamento depois de qual que é a força dessa marca empregadora. Para traduzir, todo mundo quer trabalhar no Google, tecnicamente. Teoricamente, né? Ó, é o Google, eles querem trabalhar no Google, né? Mas você pode falar, de repente, uma empresa que ninguém conhece, muito pequena, a força de atração dessa empresa ela é menor. O que eu estou querendo dizer? Se uma empresa ela tem uma política de remuneração que trabalha abaixo da média de mercado e ela trabalha com cargos que já tem muita rotatividade no Brasil, por exemplo, e ela paga um salário baixo, abaixo da média, e a marca empregadora dela não é tão forte, o que você acha que pode acontecer, Vanderlei, com base nisso? Qual que é a predição aí? Cara, Vai aumentar o turnover aí. Vai a aumentar teu nome. tendência é essa, né? Foi o que eu imaginei, vai ter uma debandada, né? Vai ter uma demandada. Assim, mas eu só fiz uma conexão. Como dado, ele é interessante analisar, né? Mas eu já vou chegar lá no Pulso Felicidade. Então, assim, acho que esse é o primeiro recorte que eu queria fazer, que é o arroz com feijão, quando você olha a compensation, a remuneração, né? Você ter esse olhar ali. Bom, quando você fala remuneração, você está falando de salário, benefícios, né? Você está pegando todo o pacote, evidentemente, ali da empresa. Bom, quando você fala do Pulso Felicidade, você vai ter dados científicos, ok? Então, você vai ter taxa de felicidade, você vai ter taxa de fit cultural e você vai ter uma indicação de risco de turnover. Então, vamos imaginar o contrário, tudo bem? Uma empresa que paga um salário na média, alguns acima da média, ok? Tudo bem? Marca empregadora muito forte, tudo bem? Marca empregadora forte e que a ciência de dados no pulso está trazendo uma informação que aumentou 15 pontos percentuais o risco de turnover nos últimos 3 meses. Imagina isso aí. Ó, vamos imaginar esse cenário, tudo bem? Está mostrando uma transformação. Ele está começando a gerar uma predição e ele começa a mostrar na área comercial. Tudo bem? E na plano de remuneração da área comercial foi se decidido ter um salário abaixo da média, mas a comissão muito agressiva. Até aí tudo bem? Na remuneração muito agressiva acima da média, mas o salário abaixo e a comissão acima. E o que a ciência de dados do Pulso está falando? Ó, está aumentando a predição de risco na sua área comercial. Então, de uma forma resumida, como que o Pulso pode ajudar nas políticas de remuneração? Identificar primeiro, na dimensão, quais pessoas que você tem em risco e olhar qual é o enquadramento da política de remuneração dessa pessoa, esse é o primeiro fator. Segundo fator, entender as áreas core da empresa e as áreas que você está tendo mais risco e fazer o ajuste do que você tem da remuneração flexível dessas pessoas, de uma forma bem resumida isso daí. Então, vamos falar que a comissão ela é paga por fechamento por quantidade de fechamentos. E aí, diminuiu a quantidade de fechamentos, mas aumentou o valor agregado. Então, a remuneração, tecnicamente, se eu tivesse de RH dessa empresa, eu mudaria agora o comissionamento para o valor total, que de repente o ticket médio aumentou, mas diminuiu a quantidade de vendas. Aí você tem que ajustar imediato, porque a predição está dizendo. Vanderlei, vou ser um pouco mais dramático, você me permite?
O Claro. primeiro, segundo e terceiro lugar, o top 1, top 2, top 3 de vendas da empresa, eles estão há 4 anos na empresa e eles estão há 3 meses seguindo em risco de turnover, os 3 melhores vendedores da empresa. Olha como o pulso ele vai ajudar na política de remuneração. Porque a política de remuneração ela tem que trabalhar para gerar uma harmonia dentro da empresa. Então, o que muitas vezes tem que entender é ela atender muito bem o core para gerar uma saúde ali, para evitar turnovers acelerados. Tem cenários que nem a remuneração vai salvar, em algumas situações. Mas o grande ponto, você dá a chance do RH se antecipar de algo que vai acontecer. Então, qual que é o grande benefício do pulso? É gerar um dado muito relevante do que vem se transformando, porque normalmente você só usa pesquisa de cargos e salários, normalmente, né? Você vai fazer uma pesquisa, você vai olhar as faixas, você vai entender o que está acontecendo, e aí, normalmente, o pessoal só pega a avaliação de desempenho para ver o resultado. Aí vai falar assim, quem está em alto desempenho? Vamos falar que 15%, 20% da empresa. Esses aqui estão elegíveis para mérito. Vamos lá na remuneração, a política já está prevista um mérito, por exemplo. Mas as faixas ali, por mais que você vá atualizando as pesquisas salariais, você vai fazendo esse trabalho, você não está olhando a predição de turnover. Então, o trabalho ele fica muito bom tecnicamente, mas o pulso ele ajuda a fazer uma correlação de futuro e ajustar em tempo real o que tem que fazer na política de remuneração. O exemplo que eu falei disso. Para ser simples também, uma das dimensões do pulso felicidade faz uma pergunta sobre o cargo da pessoa. Isso é importante contar para vocês para ser técnico. Por exemplo, sou a pessoa certa para o cargo de vendas, imagina que eu sou o top 1 de vendas e estou falando que precisa desenvolver 3 meses seguidos. Você fala, não é possível, ele bate meta. Sabe o que pode estar acontecendo, Vanderlei? Eu estou querendo um cargo de liderança, eu não quero mais trabalhar só com vendas. Então, olha só que dado interessante para o cargo de salário. Você fala assim, qual que é a diferença do salário de um consultor de vendas para um gerente? Qual que é a diferença que você colocou? Porque ele já quer rampar para aquele próximo nível. Então, o dado vai te trazer essa predição. Fala assim, ele está caminhando no máximo 6 meses, ele vai, ou o mercado vai levar ele como gerente se você não promover ele. Então, o pulso ele traz muita informação de antecipação, né? Ou a empresa é uma empresa reativa, ela não tem dado nenhum de funcionário, ela fica ali e vai reagindo conforme pede demissão, né? Apagando incêndio. Salva esse. Aí você cria mais 3 linhas do seu plano de cargos e salários para salvar o funcionário. Ou você é um business partner que atua em tempo real, ou você é o que a gente chama de RH antecipador. Você está ali olhando previsão do tempo do que vai acontecer na empresa. Então, esse é o cenário de resumo, Vanderlei. João, aproveitando o gancho do que você está falando aí sobre essa questão da remuneração, né, que envolve a remuneração, você deu um exemplo da área comercial, ok? Onde a remuneração, tradicionalmente, ela é mais variável do que fixa, tá? Olhando o restante da organização, esta metodologia ela pode ser mensurada, ou melhor dizendo, ela deve estar mais alinhada à remuneração fixa ou à remuneração variável, ou isto é indiferente? Esquecendo a área comercial, tá? Estou falando das demais áreas. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Matheus. Você está falando o seguinte, quando você olha a questão de salários, né? Quando você olha o universo da empresa, as pessoas normalmente ganham salário fixo e benefícios. Se a gente tem que ter um olhar para essas pessoas... só me complementa, por favor. É por aí, porque assim, você deu um exemplo da área comercial, onde as pessoas podem estar batendo meta e às vezes ainda assim estarem insatisfeitas, ok? Perfeito. Ou ao contrário, às vezes não estão nem batendo metas, isso aí está entendível, tá? Agora eu estou falando das demais pessoas, que olha, eu tenho um bônus, eu ganho uma PLR, é uma vez por ano. Como é que é o impacto da metodologia com isso? Perfeito, ótima pergunta, essa é muito boa. Bom, Matheus, o que acontece, né? Você tem um dado técnico, por exemplo, de qual que é a aderência daquela empresa com o estudo de cargos e salários que ela pratica hoje no mercado. Você consegue saber isso? Então, você consegue saber que ela está... Vamos pegar um dado, que ela está acima da média. Para ser bem simplista aqui, tá? Os salários que ela pratica, em boa parte, 80% dos cargos, ela pratica o salário acima da média. Vamos imaginar essa situação, tudo bem? Então, tecnicamente, é um cenário até que saudável, olhando a política de remuneração da empresa. Quando a gente fala que você está medindo felicidade e fit cultural e que você tem predição de turnover, a primeira coisa que você precisa saber é se a sua predição de turnover está acima da média. Então, traduzindo, vamos falar que no segmento de call center, você tem um turnover de 300% no ano, por exemplo. Tudo bem? Uhum. E você vem acelerando e a sua predição vem indicando que você vai chegar a 400% no ano se você seguir nessa mesma linha. Só para traduzir, tá?
mas você tem salários acima da média, mas ele está trazendo esse dado. O que pode estar acontecendo nessa empresa? A gente vai trazer uma hipótese só para materializar para os nossos ouvintes, as pessoas que estão vendo a gente agora, tá? Como que ele vai impactar? Primeira coisa, você olhar as áreas e a taxa de saúde dessas áreas, para você primeiro ter um mapeamento de entender o que está acontecendo na empresa. Onde está acelerando o turnover? Aí você vai descobrir que é no time operacional. Você descobriu que é no time operacional, fala, poxa, mas eu pago um salário acima da média. Sabe o que pode estar acontecendo? De repente, na dimensão clima da empresa, a empresa vem caindo 4 pontos percentuais todos os meses em clima. Ou seja, trabalha numa empresa com clima amistoso, unificado no dia a dia, as pessoas estão clicando, precisa desenvolver, apesar de ela ter uma política muito boa de cargos e salários, vem acontecendo um adoecimento da empresa, Matheus. A empresa ela vem adoecendo. E aí, por mais que ela não vai conseguir sustentar, porque o que vai acontecer? A pessoa ela ganha um salário acima da média, até um bom salário, mas o clima começa a estressar. Imagina uma pessoa muito relacional, que a parte de pessoa é muito importante para ela, todo dia com clima pesado, segundo dia, 1 mês, 2, 3. Então, essa pessoa, na hora que ela começa a viralizar dentro da empresa esse problema de clima, ele vai começando a gerar síndrome de falência adaptativa. Então, quando a gente fala das políticas de remuneração, é claro que ela aumenta a eficiência do tempo na empresa, com certeza, porque tem pessoa que aguenta o tranco, mas ela fica doente, ela paga a conta. Isso eu estou falando com a dimensão clima. Tem cenários, Matheus, que o recrutamento e seleção está trazendo pessoas com perfis errados para os cargos errados. Aí você pode pagar o melhor salário do mundo, só para traduzir. Imagina que você paga um salário muito bom para mim e eu trabalho na RH, tá? Só para dar um exemplo, tá? Eu não tenho nada de variável, eu tenho só meu salário normal. Mas eu vou trabalhar todo dia e falar, eu não nasci para isso aqui. Ele vai se manter por um tempo e vai chegar um momento que ele vai clicar em preciso desenvolver do cargo. Então, isso é muito importante, que ele vai te trazer diagnóstico, que não é só financeiramente que você vai sustentar uma empresa. Você tem os fatores de clima, você tem um fator se a pessoa está no cargo certo, você tem o orgulho de trabalhar na empresa, que é a moral da empresa, a liderança, você tem a produtividade, tem pessoas que não se sentem produtivas, que assim, o trabalho dela esvaziou, ela ganha um bom salário, mas ela olha para ela e fala assim, o que eu estou produzindo no mundo? Então, isso também faz ela olhar, às vezes, eu conheço pessoas que saíram para trabalhar, para ganhar menos, porque tinham um cargo muito mais desafiador e um futuro muito mais potencial. Então, acho que esse é um pouco do grande olhar ali de contribuição, viu, Matheus, que eu posso trazer. Ou seja, tem um olhar muito técnico ali do cérebro das pessoas, como que os cérebros tomam decisão, né? Bem nessa linha. Legal, Sérgio. Vamos finalizar aqui. Nós estamos finalizando o nosso programa e, para finalizar, eu quero voltar um pouquinho naquela questão de atratividade, tá? E dentro disso que você acabou de falar, como você transmite para um futuro colaborador o grau de representatividade do pulso de felicidade que existe na empresa que adota essa metodologia? Você pode fazer a pergunta de novo, só para eu ver se eu correlacionei direitinho? Desculpa, Vanderlei, manda pau. Tá, então, na verdade, assim, voltei àquela questão da atração de talentos, tá? Como que você pode transmitir para esse futuro colaborador o grau de representatividade desse pulso de felicidade que é praticado dentro da empresa? Perfeito, perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto desse colaborador que vai entrar na empresa, né, e como transmitir esse grau de representatividade, ele traz um pouco nas ações que a empresa está tomando com base nesses dados. Então, a gente está vendo algumas empresas já com OKRs, com indicadores de felicidade dentro da empresa. Então, isso cria um grau muito grande, né, para representar o que a empresa vem fazendo de boas práticas. Algumas empresas vêm adotando, por exemplo, o que chama de pet friendly, iniciativas que pessoas que têm pet, por exemplo, até em alguns momentos, empresas que têm estrutura de escritório, evidentemente, para isso, uma vez por mês, conseguindo já adotar e associar isso também. Então, você tem uma série de ações humanas que vêm acontecendo já, iniciativas de comitê de colaboradores ajudando a desenvolver o clima da empresa, a desenvolver os cargos, convidando essas pessoas para trabalhar. Então, assim, o que a gente vem percebendo muito, as paredes parecem que se quebraram, né, Vanderlei? Porque a gente tinha um trabalho, né, muito voltado para as paredes antigamente, tem pessoas em home office, tem pessoas trabalhando no chão de fábrica, no agronegócio, e parece que as paredes agora vêm se mostrando no mundo que você mostra pela atitude efetivamente da empresa vem fazendo do que efetivamente está escrito. Então,
Você vem vendo muitos colaboradores postando coisas legais no LinkedIn, no Instagram. É ali que vem se trabalhando muito o conceito de felicidade. Então, e um outro ponto que isso é quando você está para entrar na empresa. E quando você entra, você tem uma governança que eu chamo dos bons cérebros, né? As empresas realmente preocupadas com isso, mas trabalhando de forma positiva. Eu queria fechar aqui, né, da minha parte, contar uma coisa. O mundo, quando a gente liga a televisão, a gente olha as coisas, tem muita coisa de viés negativo. Vocês sabem disso, né? Violência, já tem muita coisa. Então, o que a gente trabalha muito com despertar o viés positivo. Então, quando você fala de pulso felicidade, você pode pensar como favorabilidade e alto desempenho. Então, às vezes, você quer gerar alto desempenho na sua empresa. Sabe como empresas têm alta performance? Através da taxa de energia do cérebro das pessoas. Sabe como gera a taxa de energia? Dopamina, que é causada pela felicidade. Então, de uma forma assim resumida, você tem ali esse grau representado pelas ações tanto da empresa, seja nas mídias sociais e no próprio dia a dia dela. Então, acho que esse é um pouco do resumo, Vanderlei. Muito bem. Legal, legal. Estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. E eu quero agradecer ao Sérgio Amadi, CEO da Fitter, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e agora também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.